Deixa eu parabenizar vocês por esse conceito de aula cast que vocês estão aqui. Eu só entendi agora, né? Eu pensei que era uma gravação de um podcast ou uma palestra. É tudo junto, né? Tudo junto. A gente tem turma aqui, tem turma assistindo fora, fica gravado. Super legal isso. Para esse pessoal que está se formando agora, que começando, olha como esse exemplo é interessante. Existe hoje uma tendência de que ferramentas de inteligência artificial sejam muito úteis para quem já está preparado para exercer uma profissão e perigosas para quem está começando. Por quê? Exatamente pelo que Carlos disse. Normalmente quem tem um pouquinho mais de experiência já sabe onde estão os gargalos. Você vai receber uma resposta, seja de um estagiário ou de um modelo de IA, você sabe onde está o absurdo naquela crítica. Carlos bateu o olho agora e disse, não, série D com 59 mil, esse salário não existe. Experiência, vivência. Se chega essa informação para alguém que está começando agora no futebol, ele vai dizer, opa, tá bom demais, barato para fazer futebol. Essa diferença na capacidade de fazer crítica é muito importante e ela tende a beneficiar quem tem um pouco mais de repertório. Não é necessariamente conhecimento, não, é vivência, experiência de vida. Quanto mais experiência de vida você tem, em maiores condições você está para julgar se aquela resposta é útil ou não. Além disso, para fechar esse tema desse exemplo, esses modelos que nós estamos utilizando no dia a dia, eles são modelos, vocês sabem muito bem, de uma forma de IA que se chama generativa. E muitos advogados, nós tivemos mais de 220 casos no ano passado de modelos de IA. A expressão que a gente usa é alucinando, né? Assim, criando coisas que não existem e colocando advogados em apuros perante conselhos de ética, perante clientes, em processos judiciais. E eu sinto uma surpresa nos colegas advogados em função dessas criações desses modelos. Só para voltar ao nome do modelo, ele chama IA generativa. Ela é construída para gerar. Ela não é construída para pesquisar, para recuperar a informação íntegra. Ela é construída para criar. Então, se ela está criando um julgado que não existe, pode ser ruim para você, enquanto advogado. Mas ela não está fazendo nada errado, não. Se ela criou uma lei para justificar um pedido que você fez a ela mal feito, mal estruturado, sem dar as balizas corretas, ela faz, né? O modelo faz, ela cria mesmo uma norma nova. Se ela procura para ver se consegue atender o seu pedido. Se não conseguir, ela cria, sem o menor problema. Como é que a gente se livra disso? Começando a entender que determinados modelos de IA são mais adequados do que outros. Se vocês me perguntarem, por exemplo, pesquisa jurisprudencial, que hoje acho que é o maior risco que o advogado tem. 2 jeitos de fazer com menos risco. Menos risco não significa que você não precisa rever tudo no final, não. Mas hoje, 2 jeitos de fazer com menos risco. Ou você pega um repositório de jurisprudência que você conhece, um PDF que está certificado por um tribunal, coloca dentro de uma ferramenta como o Notebook LM da Google e faz com que ele procure a jurisprudência que você quer dentro daquele lugar. Por que acontece? Porque o notebook não vai para a internet toda, ela vai para a fonte que você deu. Aqui você reduz para desse tamanho o risco. Não elimina por quê? Porque ainda é uma análise automatizada de texto. Ele pode encontrar um julgado lá dentro que diga uma coisa parecida com o que você quer, mas o próprio julgado pode ser de direção diferente. Então não tem jeito, tem que checar. Outro modelo de inteligência artificial, não sei se vocês conhecem, ele chama-se Perplexity. E o Perplexity é um modelo de inteligência artificial um pouco diferente. Ele é generativo, mas ele foi criado originariamente para a academia. Qual é a diferença que faz aqui? Na academia, se a gente fizer uma referência a um negócio que não existe, a carreira acabou, né? A carreira acabou. Se você fizer uma referência louca a um negócio que não existe, você está desacreditado. Então, o Perplexity foi construído para atender acadêmicos. Significa que ele é muito rigoroso na pesquisa de fontes. Qual é uma profissão que hoje se beneficia muito de rigor na pesquisa de fontes? A advocacia. Né? Então, algumas ferramentas são mais adequadas para fazer determinados tipos de pesquisa. Se você quer redação criativa, elaborar um argumento novo, o ChatGPT é sensacional. O Claude é sensacional. Dá para você fazer isso. Você precisa de rigor na pesquisa, outro modelo. E acho que esse termina sendo, daqui para frente, Carlos, o caminho, você falou futuro, acho que é o caminho da gente. Hoje se fala muito que o bom usuário de IA é um orquestrador. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. É um orquestrador. Significa dizer, vamos voltar para a música? É um maestro
que sabe que você toca bem o violino, você toca bem, né, o clarinete, você toca bem a tuba e ele lá toca bem o trombone. O que é que um maestro vai fazer? Ele vai pegar as melhores habilidades de cada um e fazer com que eles toquem harmonicamente. É uma parábola sensacional para o que a gente vai fazer hoje com o IA. O ideal, conhecer vários modelos, experimentar cada um deles, entender qual a tarefa que cada um entrega melhor e aí começar a costurar de um para o outro, né? Fazer essa regência para a orquestra. Cláudio, dentro dessas ferramentas aí, dentro desse trabalho do advogado, assim, quais são hoje as mais utilizadas? Você já falou uma delas que é talvez a pioneira, né? Esses 3 anos do serviço é justamente o lançamento. É o lançamento do ChatGPT, né? Que em 3 anos tem 1 bilhão de usuários, né? Para a gente entender a rapidez da disseminação. Quais são essas ferramentas hoje mais indicadas assim para escritórios? Ótimo. Carlos, eu tenho inclusive uma página que eu preparei, né, para o seminário, o workshop com os advogados. Eu vou disponibilizar para você, para a sua turma, porque aí eu faço uma página que eu construí com IA, aliás, a página é construída com IA, eu faço uma hierarquia, que tipo de ferramenta, para que ela serve e quais são as principais do mercado, porque tem isso também. Muito dificilmente hoje a gente tem um modelo de IA que ele é sozinho. Essa tarefa não só tem o IA que faz, não tem. Sempre tem modelos concorrentes, né? Então eu vou disponibilizar para você. Eu acho que a gente, para você e seus alunos, eu acho que a gente tem assim, o principal são esses chamados grandes modelos de linguagem, os LLMs, que são de onde o ChatGPT nasceu. A gente tem um modelo próximo a ele, né, que é o Gemini, que é um modelo também, um grande modelo de linguagem do Google, né? Google. Tem um outro modelo de inteligência artificial que hoje é o queridinho da advocacia, porque além do texto ele começou a automatizar tudo, conectar a aplicação, né? Conectar PJE no Word, conectar LLM no Excel. Ele se chama Claude, uma empresa chamada eu já ouvi falar. Tu conhece o Chat ADV? Esses já são customizações jurídicas. Já são mais customizações. Eu não tenho abordado, no caso, customizações jurídicas no workshop, porque todas as customizações jurídicas elas são pagas e aí é para você quem escolhe. Eu estou trabalhando com ferramentas gerais, porque na verdade o workshop não é sobre ferramentas, é sobre técnicas. A minha ideia é que você entenda como é que estrutura o seu pensamento em IA. Aí a gente vê umas ferramentas e você escolhe. Se for uma daquelas, bom, se for outra que você já usa, ótimo. Mas eu acho que nesse momento é mais importante a técnica, né? Além desses modelos de linguagem, o que a gente tem hoje isso é uma novidade para advogados, sempre quis fazer, uma ideia dessa de programação para advogados. Sempre adiei, nunca consegui fazer uma turma de programação para advogados. Foi ótimo, porque agora não precisa mais. Hoje a gente tem um movimento chamado Vibe Coding, que significa programar sem ser programador. Como? Assim, quando eu estou conversando com vocês, em linguagem natural. Olha o modelo aqui, diz: eu quero um site para o meu escritório que tenha tais cores, que tenha tais sessões, que gere uma área de login para o meu cliente, coloque esse login para ele fazer via Google, falando, velho. Estou mentindo? Falando. E o resultado é um site do jeito que você descreveu. Não ficou do jeito que você queria, não? Fala mais. Conversa mais com ele, vai reiterando. E desse jeito, hoje a gente pode construir de artefatos digitais, que pode ser, por exemplo, uma proposta para o seu cliente, até um sistema de gestão para o seu escritório. Depende de quanto você está disposto a ficar interagindo ali. Então, eu acho que Vibe Coding é necessariamente hoje uma habilidade para o advogado. Como ele vai usar, não sei. Mas eu gosto de soltar essa faísca e deixar ele pensar, né? A gente já teve dentro do workshop advogados saindo com sistemas de gestão prontos. Para essas ferramentas, a gente hoje tem uma grande principal ferramenta no mercado, que ela chama-se Lovable, vai estar na relação com vocês vão ter, e ela é uma ferramenta disso, vai coding. Como a Lovable, tem assim, muitas outras plataformas aí, indianas, chinesas, né, de vários lugares do mundo. E eu acho que tem as micro aplicações, né? A gente tem, eu demonstro no workshop aqui na Paraíba, no startup, que a gente faz atendimento sem teclado. O cliente chega na sua frente, você liga a ferramenta e a partir daí ela vai gravar o atendimento, identificar as pessoas, vai lhe fazer sugestões de por onde aquela história está indo, qual é a pergunta ideal para você fazer. Porque se você tiver experiência do caso, ótimo. Se você não tiver experiência do caso, ele iria pelo atendimento.
está funcionando bem para vários assuntos jurídicos. Ao final dessa pergunta, ele já vai dizendo que pergunta você deve fazer ao cliente. Ele vai sugerir quais são as teses que são potencialmente aplicáveis naquele caso. Se o cliente relatou alguma coisa de inconsistência, ele diz quais as inconsistências. E ao final, quando você aperta em encerrar o atendimento, ele te dá imediatamente uma ata do que foi dito, a transcrição ideal, procuração, contrato e uma minuta da peça. Sem tocar no teclado, sem você tocar no teclado. Essa é uma ferramenta muito específica, né? Ela deve estar sendo lançada, ela está em teste, quem participou do workshop inclusive testou, e ela deve estar sendo lançada no mercado nos próximos dias. A gente tem ferramentas, por exemplo, a gente tem ferramentas hoje especializadas, eu não sei se vocês olham aqui no direito digital em algum lugar, facilitação da comunicação jurídica, utilização de linguagem simples, utilização de elementos visuais, para você melhorar a leitura mais agradável. Afinal de contas, hoje no direito, gente, a gente também disputa a atenção, né? A gente disputa a atenção, uma peça bem formatada, um infográfico bem explicado, chama a atenção de quem vai te ler. Sempre foi muito complicado fazer isso, cara. Eu acho que todo mundo sabia que isso era importante, mas fazendo no lugar é possível. Fazendo a mão, desenhar, a gente não tinha condição de fazer isso. Hoje existem ferramentas para ajudar o advogado que quer utilizar o livro design nas suas peças. E hoje você pode, por exemplo, pegar um relato de fato, 3 parágrafos de relato de fato, coloca uma inteligência artificial, entre as quais existe hoje uma chamada Napkin, que é um modelo de IA de mais ou menos 8 meses de existência, e o Napkin pega aqueles teus fatos, transforma numa linha do tempo, animada. Então, assim, tem muitos modelos. Nessa relação, você e os seus alunos vão falar que eu vou fazer mais que isso. Eu sempre recomendo mais de um modelo, para ninguém ficar enganado, eu estou sendo patrocinado por nenhum deles, né? Eu tenho os meus, eu pago alguns, eu uso muitos outros de graça, mas eu acho que isso a gente pode fazer hoje, principalmente no direito. A gente pode trabalhar com texto, né? Começa a trabalhar também com apresentação dos relatórios, e aí a gente pode falar especificamente alguma coisa mais com áudio, gerar vídeos, né? Uma aplicação que gera um avatar. E o avatar, por exemplo, uma coisa que acha que precisa produzir conteúdo para a sua tela, nem todo dia está no dia a dia para fazer, né? Uma iluminação correta, você pode ter um modelo de avatar que produz um conteúdo para a sua tela. Então, assim, se a gente for explorar a possibilidade de uso, elas são infinitas, mas eu acho que ainda pode ter esses primeiros usos mais concretos, e aí agora que vai dizer para onde vai levar aqueles aspectos. As ferramentas estão não param de crescer. Eu tenho acompanhado nos 3 anos, são muitas opções, né? Tem, já tem muita coisa realmente, né? Assim, dando continuidade a isso, um dos temores da sociedade em todas as áreas é redução de postos de trabalho. O que é que tu acha, assim, na tua visão, com relação ao trabalho do advogado, do escritório? Eu tenho outro mantra na minha cabeça, Carlos. Não tem IA para substituir profissão. Tem IA para substituir tarefa. Onde é o ponto de preocupação aqui? É se sua profissão for uma tarefa. Porque se a sua profissão é múltipla, você atende cliente, discute tese, cria saída jurídica, né? Produz peças distintas. Se a sua profissão for multifacetada, você provavelmente vai acontecer o quê? Encontrar modelos de IA para lhe ajudar em cada uma dessa tarefa e fazer todas elas de forma mais produtiva. Agora, eu já entrei em escritório de advocacia, da última vez que alguns colegas me convidaram a São Paulo para um evento exatamente de IA, eu visitei o setor de produção, né, desse escritório. E é uma embratex jurídica, tá certo? Você entra lá num galpão, tem 600 advogados, todos com 2 monitores, todos eles reproduzindo peças, provavelmente peças muito semelhantes. Para isso eu acho difícil, que dure muito tempo, porque se for só reorganizar documentos em função de fatos novos, um modelo desse vai fazer, né? A advocacia de massa, provavelmente. A advocacia de massa, o contencioso de massa, eu acho que está aqui ameaçado. O contencioso estratégico é o contrário, ele vai usar IA, se ele é bom, ele vai usar IA para ser prêmio.
para a entrega para o cliente ser mais bonita, ser mais atraente, ser mais eficiente, né? Ser mais estratégica ainda. Para o contencioso de massa, eu acho mais complicado. Né? E acho que é assim com todas as profissões. Ou a gente não está falando, a gente não pode fazer de conta que dirigir como profissão, né? Dirigir veículo como profissão está garantido para o resto da vida. Nós estamos aí diante de uma década em que isso vai ser questionado também, né? Ou seja, isso aí é uma habilidade que o futuro advogado vai ter que ter. Recomendável, né? Eu não acho que vive sem. Pronto, então dentro dessa ideia, você também que está na academia, Cláudio é professor da UFPB há muito tempo, está na parte de coordenação internacional, mas obviamente tem essa informação. Na área acadêmica já existe alguma preocupação com isso, nos cursos de direito, se ter dentro do direito digital, sei lá, uma espécie de laboratório para que as pessoas desenvolvam essa habilidade? A pergunta é ótima, Carlos. Na verdade, a provocação é ótima, né? Isso da gente ter um laboratório, acho que é hiper importante. Se você olhar a forma como a academia se move, até a privada mesmo aqui, você, não é só a gente que é público, que é um Titanic para se mexer, não. A academia, de uma forma geral, é muito lenta para se mexer. Laboratório de uso de IA, por exemplo, hoje eu não conheço ninguém, né? Eu acho que você já tem uma ótima alternativa aqui, tendo um espaço para discutir. Na UEPB a gente também faz isso de espaço para discutir. Mas a gente ainda não conseguiu esse mecanismo específico para colocar isso em cursos de direito. A preocupação é enorme. A gente teve aqui algumas semanas uma notícia de que o CNPq tinha regulamentado o uso de IA na pesquisa acadêmica, né? Pronto, eu fui na pesquisa, eu fui na notícia e não tem. Né? Na notícia, na verdade, o que o CNPq, nessa notícia, no final das contas, o que o CNPq regulamentou foi a ética, as questões éticas em pesquisa. Aí lá dentro tem uns 3 tópicos assim de uso de IA. Para mim não é regulamentação de uso de IA na pesquisa. Para isso eu acho que a gente tinha que ter um documento separado, com muita diretriz, com muito estudo de caso, que ainda não tem. É uma preocupação nossa. A professora Célia Regina, que é a nossa reitora da UFPB, já mais de uma vez me cobrou para que a gente comece a iniciar um processo de regulamentação de verdade, sério, profundo, do que a gente pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, né, fazer. Claro que isso tem que envolver a comunidade acadêmica de uma forma geral, mas nós vamos começar. Na UEPB, dias 13 e 14, nós temos uma jornada pedagógica cujo tema principal é a utilização de IA na academia. Então, a gente sabe que precisa. A gente tem 2 problemas. A academia, primeiro, se movimenta de forma muito lenta. Então, acho que é muito assim, iniciativas de um ou outro docente que entendeu mais o impacto, a gente vai começar assim. E segundo, que acho que é uma coisa que também deve ser comum para todos vocês, muito docente resistindo. Né? A resistência pura, resistência por resistir. Porque se você diz, eu estou resistindo porque eu tenho medo do conhecimento se desvanecer, a gente não produzir mais conhecimento no mundo. É legítimo. Porque se daqui a pouco todo conhecimento mais especializado foi entregue a você, o incentivo para pensar foi-se embora. Eu não discordo disso não, mas assim, resistir simplesmente porque dizer, não, eu não acredito, né? Porque eu já vi também isso, a resistência, não, porque eu não acredito em IA, não é questão de fé, né, gente? Não é questão de fé, é uma questão de fato. Então eu acho que esses laboratórios, essas iniciativas precisam vir, mas eu acho que é papel de um ou outro docente mais de vanguarda, né? E você já foi vanguarda uma vez, então você sabe fazer isso, provocar isso, porque acho que a resposta vai vir a tiracolo dessas provocações. Cláudio, e com relação à regulamentação jurídica disso, o que é que você acha? Há necessidade? Sim. E o que é que existe assim de projetos de lei que estejam caminhando lá? Tem até um que começou no Senado, sim, que eu acho que é o principal, né? Que quem propôs foi o ex-presidente do Senado, esqueci o nome dele. O Rodrigo Pacheco, a relatoria desse projeto hoje é de Aguinaldo Ribeiro. Exatamente. Né? Nosso conterrâneo, na Câmara de Deputados foi criada a comissão especial. É o 2338/23. É o 2338, exatamente. Na verdade, Carlos, a gente tem desde 2018, eu me lembro que a gente desde 2018 tem no Brasil um projeto de lei pretendendo regulamentar inteligência artificial no Brasil.
Esse projeto de 2018 era de autoria do senador Cabo Stevenson Valentim. Conhece não? Que é aqui do Rio Grande do Norte. Né? Que é um policial militar que foi eleito senador do Rio Grande do Norte. O mandato dele, inclusive, está acabando agora. Legal. Stevenson Valentim fez a primeira proposta de regulamentação de ar, muito inicial, muito principiológica, básica demais, faltando muita coisa. Esse projeto vem aparecendo um ou outro projeto, em algum momento ele foi reunido e em algum momento apareceu o que hoje realmente é o grande marco regulatório de inteligência artificial no mundo inteiro, que é a Lei Europeia, né, de Inteligência Artificial, que em inglês chama-se AI Act, né, que é o ato ou a lei de inteligência artificial para o continente europeu, para os países da União Europeia. Essa norma tem 2 ou 3 anos, ela é 2024, ela entrou em vigor em 2024. A ideia é separar usos de IA por risco, para dizer assim, quem utiliza IA em atividade que não tem risco, está liberado, cuidados mínimos. Quem usa com riscos mais graves, medicina, advocacia, produção de bens em massa, consumo, carro, tem que ter determinados cuidados. E determinados usos são proibidos, rigorosamente proibidos. Por exemplo, influenciar ideologicamente o cidadão, vigilância em massa sem nenhum motivo. Então, a União Europeia estabeleceu esses 3, digamos, níveis de rigor: uso sem criticidade, uso crítico, uso proibido. A gente tem uma proposta de lei. Nesse momento, a proposta que está lá para o Agnaldo, né, relatada por Agnaldo, é uma proposta nesse sentido, né, de níveis. Qual é o problema? Eu acho que a gente sempre conviveu, Carlos, com esse problema na área do direito digital, que é o fato da gente querer, em direito, aprisionar um tema dinâmico demais. Aqui é um exercício muito difícil, né? Porque você quer... Ora, vamos imaginar, IA, como a gente usa hoje, essa IA generativa que está no celular de todo mundo, 3 anos atrás ela não existia. Será que a gente já está numa evolução que em 3 anos a gente já tem ideia de quais são os princípios que devem nortear essa tecnologia pelos próximos 20 anos? É muito complicado, né? O ato, né, regulamentador da União Europeia já está sob questionamento. Neste ano já passou por uma grande revisão. Por quê? Porque amarrar demais a regulação, como está sendo feito na União Europeia, pode, de repente, impedir que as tecnologias, que as empresas que desenvolvem essa tecnologia se desenvolvem no campo da União Europeia. Isso é uma preocupação da Europa hoje, tanto que eles já falam em relativizar alguns dos princípios dessa lei, que é muito bem construída do ponto de vista regulatório, é muito sólida. Mas eles já falam em relativizar, porque inteligência artificial não é só uma tecnologia, gente, é uma infraestrutura geopolítica importantíssima. Todo mundo sabe hoje que quem controlar modelos de inteligência artificial, usos avançados de inteligência artificial, esse Estado estará na vanguarda para conseguir desenvolvimento, poder político, influência econômica. A União Europeia não quer perder essa briga, que hoje é essencialmente entre China e Estados Unidos, mas tem um cavalo correndo por fora que ninguém está vendo, que é a Índia, tá certo? Muito forte no desenvolvimento da inteligência artificial, por causa do continente, por causa do tamanho da população e as soluções. E pela vocação deles. Pela vocação, pelo inglês ser a língua de instrução, que tem isso também, né? O inglês é a língua de instrução na Índia, então você globaliza. A União Europeia, com essa norma muito forte, muito rígida, estava ficando de fora disso. Então, eu acho que a gente não é um ator nesse momento, no panorama global. O Brasil não é um ator importante. Podemos ser, eu acho que a gente pode ter uma abordagem de regulação, mas eu tenho minhas dúvidas em acreditar que um diploma legislativo, como a gente conhece em direito, uma lei aprovada pelo Congresso, vai resolver esse problema. Por onde eu acho que a gente deveria caminhar? Rotas regulatórias alternativas. Muito difícil, eu sei que não é do dia a dia, mas hoje, por exemplo, a NPD fala em um sandbox regulatório, que é uma regulação de teste. Você vai testando ela hoje, vê o que é que ela atende. Se ela atendeu bem, você coloca para funcionar. Se não atendeu, você volta, né? Porque vamos convir aqui, são 4 anos de uma discussão sobre uma lei de inteligência artificial, sobre a qual o Congresso Nacional não tem consenso. Ela pode ir até a votação, mas vai sem consenso. E depois desse esforço legislativo todinho, a gente vai ter uma lei pronta para durar quanto tempo? Para regular essa tecnologia durante quanto tempo na frente? 1 ano e meio, 2, 3? Né? O esforço é muito grande. Eu acho que a gente tem aqui que ser criativo. Isso é um chamamento, inclusive,
aos profissionais e estudantes de direito, talvez esteja na hora da gente encontrar mecanismos regulatórios mais responsivos, mais inovadores, que se adaptem mais fácil. Não é simples, não. Se fosse simples, a gente já tinha feito, né? Mas eu acho que é o futuro. Nesse sentido, inclusive, deve haver algumas audiências públicas. Ele já fez uma série de audiências públicas, Carlos. Aguinaldo comandou e convocou uma série de audiências públicas até de maio até setembro do ano passado, 15 ou 20 audiências públicas. A ideia mesmo do Congresso agora é votar a lei. O que a gente escuta do projeto de IA é ir para a votação. O problema é que ir para a votação nesse momento significa aprovar hoje, olha que paradoxo, aprovar hoje um modelo mais ou menos tão restritivo quanto o modelo europeu, onde já se quer reduzir o grau de restritividade, né? Então, eu não sei se a gente vota esse projeto de IA e, pior ainda, se a gente vota esse projeto de IA, quanto tempo ele dura sendo útil, né? Regulando essa tecnologia. Mas para fazer a primeira resposta, a primeira pergunta que você me fez, sim, não dá para a gente viver com um ambiente completamente impulsionado, impactado por IA, dependendo da boa vontade de quem fabrica, né, de quem produz a tecnologia. A gente tem que ter normas. Eu só não sei se essa norma é uma norma com esse grau de trabalho jurídico para tão pouco tempo, né, de validade técnica mais na frente. Até porque a tecnologia está se desenvolvendo, vão surgir outros desafios, né? Ela não para de crescer. Tem esse exemplo prático, Carlos. A União Europeia, aqui é ao vivo, é assim mesmo. É ao vivo, é. A União Europeia, em agosto de 2022, em agosto de 2022, terminando o verão europeu, o parlamento estava certo para aprovar a versão que existia da norma de inteligência artificial da União Europeia. Estava certo. O parlamento ia voltar em setembro, eles iam começar a fazer os ajustes finais da norma e iam aprovar em novembro para dezembro. Pronta mesmo, na mesa para aprovar. Em novembro, o que é que acontece? Lançamento do ChatGPT. Acaba aparecendo um uso de IA que ninguém nunca tinha visto. Hiper impactante. Se a gente procurar hoje qual é o modelo de IA que mais impactou a vida das pessoas, geração de texto por IA generativa. Foi o que acabou profissões, foi o que gerou outras profissões, foi o que transformou outras. O que é que aconteceu com o projeto de lei? Sai de cima da mesa, volta para o parlamento. Por quê? Porque o projeto estava prontinho. E no mês da aprovação surgiu uma aplicação de enorme impacto que todo mundo entendeu que não podia estar de fora do texto final. Então voltou e foi mais 1 ano e meio de debate. Esse é o meu receio, né? É que a gente, para ter algum marco normativo no Brasil, que a gente aprove um agora, que daqui a 1 ano e meio já não resolva. Eu acho que a gente precisava fazer. E eu reconheço, não é simples. Falar em um modelo regulatório responsivo e inovador, enunciar é fácil, né? Eu sei que não é fácil construir esse modelo, mas eu acho que não só para IA, Carlos, eu acho que para todo o avanço tecnológico daqui para frente, a gente precisa pensar num modelo que responda mais, que se adapte mais, né? Porque senão a gente vai ficar preso em esforço legislativo e solta o que é importante, o que é que aquilo implica de desenvolvimento tecnológico, o que é que aquilo implica de desenvolvimento econômico, né? De potencial de concorrência, de inserção nacional. É um desafio, mas é um desafio bom para essa geração. A gente tá para entregar, né? Nós estamos para entregar o bastão. Mas essa geração que vem aí vai ter esses desafios mais. Eu mais, você menos. Mas eu também já está chegando. Quando eu olho para frente, já é menos do que para trás. Pessoal, a gente está caminhando para o final, acho que já está. Mas assim, eu vou abrir para vocês a plateia. Faço uma pergunta para o professor Cláudio. Aproveita meu grande amigo aqui, a vinda dele lá. É melhor fazer aqui, não ou pega dali? Tá. Dessas viagens que a gente tem disponível, qual é a que mais alucina, que menos alucina nas respostas? Eu tenho, sabe? Tá. A gente não. Eu posso te dizer quais são as que menos alucinam, tá certo? O Perplexity tende a alucinar menos, como eu te disse. Não, todas você consegue testar gratuito. Cláudio, até para quem não é da área... Percebi. Diga. Só esse termo alucinar, o que significa isso? Porque senão a gente diz alucinar, fica parecendo podcast de psicologia, né? Não é o caso. Pode outra coisa, né? A alucinação, que veio da pergunta, é um termo que a gente utiliza para se referir ao fato de que, não havendo uma resposta, um modelo de IA
Criou. Do nada, feito mágica. Isso, para algumas profissões, é sensacional. Quem trabalha com marketing, com criatividade, é sensacional. Não tem erro nem acerto, não, gente. Para quem trabalha com criação, é ótimo. Para quem precisa referenciar um artigo científico, é um desastre, né? Aqui o advogado se insere, porque muitas vezes o advogado precisa fazer referência a um julgado que já existe, ou a uma lei que já existe. Fazer referência a uma lei que não existe ou a um julgado criado é fim de carreira, né? Com o advogado. É muito complicado. Então a pergunta é: quais desses modelos de IA criam menos, né? Ou tem a tendência de criar menos? Uma das formas mais seguras é você utilizar, por exemplo, um modelo de IA que só pesquise em um repositório que você controla. O STF, o STJ não tem caderno de jurisprudência? Ali ninguém criou, né? Ali você tem aquele PDF, o PDF é aberto, é público. Uma das formas de você fazer, alimenta um modelo de IA muito bom de análise e recuperação, como o Notebook LM, que é um modelo do Gemini, um modelo da Google, vai estar na lista de vocês. Alimenta o notebook, cria, digamos assim, o Notebook LM, o notebook tem esse nome porque a unidade dele são cadernos, né? Cria meu caderno de jurisprudência 2026, coloca tudo que você tem de jurisprudência de verdade, revistas de tribunais, PDFs, né? E coloca ali. Aí pede ao Notebook para ele recuperar julgados dali. É interessante verificar de todo jeito, porque ele pode achar um modelo de julgado que atenda a sua pesquisa textual, mas não significa o que você quer. Aí você pode terminar utilizando um julgado para justificar uma coisa, quando a sua intenção era justificar outra completamente diferente. Um outro modelo que tende a alucinar menos é o Perplexity, e aí eu vou repetir por quê. Porque o Perplexity tem uma construção que foi criada para atender demanda acadêmica. E isso significa dizer que ele, por ser direcionado ao público acadêmico, tem a instrução de ser bem rigoroso na busca das fontes. Não é garantia, mas ele alucina muito menos, tá certo? Os outros, eles são criativos por excelência, porque eles são generativos. Eles podem diminuir o grau de alucinação a depender do comando, né? Tem gente que escreve: olha, se você não encontrar julgados de referência em modelo aberto, não cite. Eu fiz isso durante muito tempo. Se você não encontrar julgado aberto, não faça citação. Me ajude com o modelo da peça a minuto, delineie argumentos que eu vou revisar. Agora, saia do julgado, que é a responsabilidade muito grande. Quem vai atrás de julgado sou eu. Porque aí a responsabilidade é minha, eu checo. Tem gente que coloca no comando: se você encontrar julgado, me dê o link de referência. A controvérsia sobre se isso funciona, né? Porque ele, na verdade, ele quer atender. Ele quer atender, né? Mas tem esses artifícios: não invente, não crie, não coloque. Eu acho que a intenção de não colocar, a instrução de não colocar é muito boa. Deixa para você fazer. Ou então você usa esses modelos que são mais amigáveis, né? Até modelos ultra especializados, como por exemplo a base de dados do Jus Brasil, já tem retornado nas últimas semanas modelos de peças que não existem. Então, assim, nenhuma está livre. No final das contas, eu volto para o conselho: nenhuma IA responde a conselho de ética, tá certo? Só quem vai para conselho de ética é advogado. Então, assuma a responsabilidade no final. Outra pergunta, mais uma. Eduardo. Será que a gente tem? Tem. Professor Gilberto. Para um aluno acadêmico, Sim. o IA, ele é início, é meio ou é o fim? Tem que ser ferramenta, sempre. Tem que ser ferramenta. Se possível, há um estudo interessante. Eu uso muito ele no meu. Eu tenho uma atividade específica com professores, né? E nesse de professores tem um relatório a que eu me refiro com muita frequência, que é um relatório recente, acho que é do MIT, que faz uma avaliação com dois grupos distintos. Pega um grupo de alunos que inicia a discussão já utilizando IA. Você dá uma atividade, ele já começa a trabalhar com a atividade utilizando modelos de IA. Outro é obrigado a começar uma discussão reflexiva sem a ajuda de tecnologia e depois pode usar IA, algum modelo de IA lá na frente para revisar. A tendência desses dois grupos, né, o grupo de base e o grupo de controle, é que esse grupo que só usa IA como ferramenta lá no final tenha desenvolvido muito mais cognição do que esse grupo que dependeu de IA desde o começo, tá certo?
Isso é um exemplo, não é um número definitivo, até porque a gente está começando a entender agora, né, quais são as repercussões de médio e longo prazo do uso de IA, mas é uma conclusão, pelo menos, mesmo que seja parcial, com a qual eu tenho a tendência de concordar. Eu acho que se a gente sempre explora o tema antes, as sinapses iniciais são nossas, né? Esse instalo criativo são nossos. O problema, a abordagem do problema são nossos. Você pode até validar ele depois com IA. Eu encontrei esse aqui problema. Será que tem alguma coisa nesse caso que eu esqueci, que é muito importante que eu esqueci? Ele pode até completar. Mas eu acho que a reflexão inicial precisa ser humana, né? Como você faz para desenvolver aquele trabalho braçal lá dentro? Aí você pode pedir um modelo de ajuda ao IA. Como conclusão, nunca. Como conclusão, nunca. A validação da conclusão tem que ser sempre sua. Você pode até sujeitar a sua conclusão a um outro modelo de IA. A gente faz muito isso cruzado, né? Para o advogado. Você faz uma peça. Tá, fez uma peça, ótimo. Joga em outro modelo. O que é que eu fiz errado aqui nessa peça? E aí o outro modelo vai tentar encontrar falhas nessa peça. Você ajusta de novo, passa por um terceiro, valida isso daqui, critique. Então, assim, eu acho que é sempre meio, é sempre ferramenta. Você dizia, pode até iniciar. Eu acho que dá para iniciar um brainstorming com o IA. Eu não gosto, porque eu acho que eu perco o foco criativo, eu perco o estalo criativo nesse primeiro momento. Para mim é sempre ali no meio, sempre no meio. Eu acho que eu digo que é importante para mim e que eu faço assim. Eu não posso dar a eles um manual de uso, né? Assim, validado, porque não existe esse manual de uso. É o meu jeito de usar, mas eu acho que isso valoriza o pensamento crítico, porque no final das contas é essa a nossa preocupação, né? Eu acho que é uma preocupação de todo mundo hoje. Como será o pensamento crítico da próxima geração que não precisou construir conhecimento da forma como a gente construiu a vida inteira? No sofrimento, na demora, no tempo, não é? No choro. Porque é assim que a gente construiu o conhecimento. Com uma coisa que eles, por exemplo, parece, a cabeça deles dizem que não tem tempo, né? Você não constrói especialidade em 3 minutos, em 4 minutos. Você não tem como chegar no começo do conhecimento, pegar a barrinha de rolagem e empurrar lá para fora, porque vai saber mais rápido. Não tem. Maturidade e esse aprendizado, ele só vem com o tempo. Como é essa experiência de aprendizado? Eu digo isso com muita humildade. Pode ser que ela realmente tenha mudado. Eu não sei mais, eu não controlo mais. Mas o jeito que eu aprendi foi assim, demorando, sofrendo, chorando, errando demais e tendo que ser obrigado a exercer essa humildade de fazer de novo. Esse não é o jeito da nova geração aprender. Ele adianta a barrinha de rolagem, certo? E ele vai para o fim. Ele pega o PDF e lê a conclusão. Que impacto isso vai ter a médio e longo prazo para o pensamento crítico? Então, se você diz qual é o modelo, esse modelo de iniciar pensando, cozinhar com IA e validar eu próprio, eu gosto. Se eu tivesse que recomendar, eu recomendaria, porque eu acho que isso preserva a capacidade de pensamento crítico de vocês, mas com humildade suficiente para alguém chegar e dizer: o meu modelo mental é diferente, e eu entender aquelas razões. A humildade de quem não sabe exatamente o que vai acontecer no futuro, né? Só para ajudar, né? O aluno ou o profissional do direito, ele pode pesquisar, criar peça. Mas o juiz também vai analisar, criar, ou ele vai ter que ler tudo? Gilberto, eu tenho um vídeo desse ano já no meu Instagram, e isso tem aparecido em todos os workshops, com advogados, com membros do judiciário, com todos eles. Eu digo, a gente precisa se preparar para uma era em que nossa escrita já não será lida necessariamente por pessoas humanas, né? Isso muda tudo, porque uma coisa é você aprender, vocês estão passando por isso, porque vocês passaram pelo curso imaginando que quem vai ler o que vocês vão escrever é gente, né? De 2 anos para cá, e o judiciário já faz isso, a admissão de recursos extraordinários, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, ela já é feita por um robô há pelo menos 3 anos. Temos, inclusive, esse ano uma versão nova do robô. A antiga já não funciona, chamava Victor, que é um robô, modelo de linguagem, né? Que diz se o teu recurso vai ou não vai ser processado pelo Supremo Tribunal Federal. É a admissão de recurso extraordinário. Já não é gente que lê esse recurso há muito tempo.
Então já não é gente lendo, né? Como é que isso impacta na forma da gente escrever? Será que aquele estilo super rebuscado desses primeiros 2000 anos de direito ainda vai funcionar? Mas me falava muito, com aquela citando até as citações latentes, tinha essa cultura muito. Tinha, eu tenho dito hoje, se você tem desconfiança de que um argumento seu é central, muito importante, que ninguém pode deixar de ler, não coloque ele no meio de um parágrafo todo rebuscado de poesia, não. Você corre o risco de um algoritmo que não é muito rico semanticamente passar por aquele seu parágrafo e nem viu. Separe a frase, coloque ela sozinha, tá certo? Em voz ativa, sem arrodear muito, porque se uma pessoa sensível for ler aquele argumento, talvez ela até pare. Eu de vez em quando ainda me deparo com colegas professores que foram juízes aqui, rapaz, você não escreve mais, a gente não vê mais você escrevendo. E eu dizendo, olha que saudosismo, né? Porque daqui a pouco não vai fazer diferença quem escreveu, né? Mas assim, essa é uma preocupação super atual, a gente entender. Não é que vai ser, não. Hoje, neste momento, assessores de magistrados e magistrados já analisam as peças de um processo por intermédio de inteligência artificial. Diga-se de outro jeito, não são mais eles que leem pessoalmente. Isso é um fato. Eles têm que garantir que o resumo que receberam da IA corresponde. Tem. Tá certo? Mas a gente não tem garantia de que está acontecendo. Isso é uma preocupação enorme. Em cima do que você falou, por exemplo, o juridiquês somado ao latim, o IA também vai reconhecer? Rapaz, é possível que ela reconheça. Mas entre um texto simples e objetivo que me garante ser compreendido, tá certo? E uma construção rebuscada que me torna um advogado tradicional estiloso, eu vou garantir a compreensão, tá certo? Eu vou garantir a compreensão. Eu sei que os modelos de IA que magistrados e membros do Ministério Público estão utilizando para ler como auxílio de leitura às petições, eu sei que eles entendem frases objetivas. Eu sei, eu não tenho dúvida. Eu não sei se eles entendem a ordem trocada de Teixeira de Freitas, né? Porque Teixeira de Freitas escreve o Código Civil ao contrário, predicado sujeito. Eu não sei se o modelo de IA está pronto para entender esse tipo de construção. Muitas vezes a gente mesmo faz uma construção tão rebuscada. Félix, pai de Félix, neto Félix, nosso mestre, me deu um puxão de orelha quando eu era aluno, que eu nunca mais esqueci. Ele disse: meu filho, você escreve muito bem, mas você usa tanto aposto, para dizer um aposto, que quando você vai fechando ele, daqui a pouco você não lembra mais o que você fechou. Era mais pura verdade. Meu parágrafo ficava desse tamanho, a leitura toda parada, cansada. Eu achava aquilo estilosíssimo, No final das contas, o cara que estava servindo para ele não conseguir ler a minha questão, e eu não consegui uma nota boa na prova. Isso está acontecendo agora em escala, por automação. Eu não me sinto no direito, Gilberto, de ir ao estilo de nenhum advogado, nenhum profissional jurídico e dizer escreva assim ou escreva assado. Ele é absolutamente, e será absolutamente livre para escrever como quiser, tá certo? Mas a batalha por atenção que ele vai travar é a mesma. E provavelmente, para um magistrado, essa batalha por atenção ela já estava em desvantagem. E agora, com modelos automatizados, talvez quem escreva mais objetivo tenha mais chance de sucesso, Estou garantindo nada não, mas você fez a pergunta, eu gostei dela. É o caminho. Professor Cláudio, para finalizar, eu queria fazer duas perguntas aqui para o futuro. Esse futuro que, em termos de IA, é como você disse. Há 3 anos chegou o ChatGPT e fez essa revolução. Eu te pergunto assim, dá para a gente, assim, pela sua vivência aí, por essas experiências até internacionais, o que você imagina aqui a 5 anos no escritório jurídico? Como é que será isso? Dá para... Eu acho que a gente já tem hoje um desenho do que ele pode ser, Carlos. Muito provavelmente uma unidade mais enxuta, muito mais enxuta. A gente fala hoje muito no advogado, no escritório AI First, que ele é pensado a partir de IA. Eu acho que essa próxima geração já vai começar, que as gerações anteriores talvez, eles
As gerações anteriores talvez começassem a carreira jurídica logo pensando num prédio bonito. Onde é que eu vou botar, né? Onde é que eu vou botar as iniciais do meu nome, do escritório? Tem o sonho, né? De você ter um lugar bonito para trabalhar, onde receber os seus clientes, né? Mas a estrutura física sempre foi muito importante. A pandemia já deu um baque nessa noção do escritório físico, né? Muita gente já foi para unidades menores. O que eu vejo já acontecendo, por isso que eu te disse que já tem o desenho hoje, é uma possibilidade de prospecção de clientela já direcionada por ferramentas de marketing digital, né? E aí, evidentemente, muito bem alinhado com o código de ética, ou como ele é hoje, ou ele será nos próximos anos, mas a possibilidade de prospecção de clientes, já posicionando o advogado no cenário do marketing digital como um solucionador daquela questão. Uma interação com os tribunais que pode ser completamente automatizada. A produção de peças processuais ela pode ser completamente automatizada. Para vocês terem ideia, hoje a gente já consegue integrar um sistema que peticione diretamente de dentro dele, né, para os tribunais. O acompanhamento de recurso e a necessidade de controle de prazo e o acompanhamento gerencial do dia a dia jurídico do escritório também muito, muito fácil, né? Provavelmente na palma da mão em um celular. E aí a gente vai escolher um advogado que por isso vai produzir mais. Será que a remuneração tende a achatar por causa dessa, né? As consequências eu não tenho exatamente muito bem definidas, mas eu acho que operacionalmente a gente vai ter como ter mais produtividade, um acompanhamento mais ostensivo, né? Mais rigoroso e menos trabalho, digamos assim, braçal. Aqui pode ser que sobre um tempo, hoje, Carlos, eu sei que você na advocacia com certeza lembra disso, aqui talvez sobre um tempo para o advogado pensar, refletir, tentar encontrar soluções que muitas vezes para a nossa geração não foi possível. A gente trabalhou, me lembro de trabalhar na advocacia civil, empresarial, os prazos tudo contadinho, tudo apertado. Me lembro de trabalhar no eleitoral, onde os prazos são contados em hora. Ninguém tinha tempo, você tinha tempo de refletir alguma coisa no eleitoral antes da campanha. Depois que a campanha começou já era produção de uma coisa atrás da outra. Talvez agora com os modelos te dando a parte operacional mais pesada, sobre um tempinho para você parar, tomar aquele café e tentar encontrar uma solução diferente, né? Uma solução mais criativa, que também é outro modelo de automação que permita executar. Mas eu acho que essa operação mais enxuta é realmente a tendência, né, daqui para frente. Eu não sei se o estagiário ele já não está começando a ser substituído, né? As posições de entrada, Gilberto, são as que mais vão sofrer nesse momento, porque hoje, na continha bem feita, o que um advogado ao longo dos últimos 10 anos precisou pedir de um estagiário, ele provavelmente vai conseguir fazer hoje com um modelo de IA que custa $20 a qualquer hora do dia ou da noite, né? Então, se você tem um estagiário de uma qualidade maior, que se destaca, que é criativo, que é proativo, né, que consegue dar mais do que aquele aprendizado básico, esse ainda é uma pessoa assim, indispensável. Se é estagiário, só em direito não, em qualquer lugar, né? Em qualquer profissão. Se é aquela pessoa que está simplesmente aprendendo e, sei lá, entrega o básico, né? Faz uma planilha, minuta uma peça, esse eu acho que já começa a ficar arriscado, porque um modelo de $20 hoje começa a fazer esse trabalho diretamente sob o controle, né? do profissional que está orientando, e às 3 horas da manhã, se ele quiser. E para finalizar, você já está bem avançado, e desde já agradecendo pela sua gentileza de estar aqui com a gente. Essa pergunta é mais voltada para ele, sabe? Eu me lembro quando eu terminei Direito na UFPB em Souza, e terminei trabalhando como bancário no Banco do Brasil. Eu tinha aquele fato de trabalhar no escritório, né? Sem a experiência, sem aquele conhecimento, isso me causava um certo temor, né? De como é que eu ia me comportar, como é que eu ia... Então, assim, você já, na pergunta anterior, você já passou uma imagem muito positiva de como será esse novo escritório. Eu estou colocando um prazo pequeno, porque as mudanças são muito grandes, né? Sim. Colocando 5 anos, que já é muito tempo.
né? Considerando que o chat GPT já tem quase 5, está com 4, né? 3,5, né? Então, assim, para eles aí que estão para entrar no mercado de trabalho, ainda terminando direito, depois vai vir a OAB, mas já estão bem próximos. O que é que você diz para eles assim? Você tem ser advogado hoje, dentro com essas ferramentas, e você já deu algumas dicas bem legais aí. É mais fácil? É mais prazeroso? Ser mais fácil ou mais difícil, eu não sei se eu consigo te responder, Carlos, porque assim, para mim, com um pouco mais de 20 anos de profissão, hoje eu acho que executar as tarefas do dia a dia é mais fácil, né? Mas eu acho que eu posso te deixar também, para você dividir com os alunos da disciplina e os seus outros alunos aqui também. Hoje eu acho que existe e isso é bem prático, existe um conjunto de habilidades que eu acho que hoje são importantes para o advogado, porque a gente está aqui só falando de tecnologia, não é? Essa não é a única habilidade importante para esse advogado que chega na próxima geração, né? E existe uma universidade americana que criou um conceito, em inglês eles chamam T-shaped lawyer, é um advogado em forma de T. Como é essa forma de T? Uma letra T, e nessa letra T ele desenha no pilar principal conhecimento jurídico, para a gente não imaginar que agora, por causa da inteligência artificial, para ser advogado você dispensa conhecimento jurídico. Pode esquecer, tá certo? O conhecimento jurídico tem que estar lá, tem que estar sólido, tem que ser firme. Provavelmente você não vai conseguir conhecimento jurídico horizontal em todas as áreas, você vai precisar escolher uma área, mas essa é a base da letra T, é o conhecimento jurídico sólido. A haste de cima, aí são as habilidades complementares. É muito legal o infográfico. Nessas habilidades complementares tem tecnologia e dados, é o que a gente está falando aqui, uma delas. Mas tem também liderança, tem também trabalho colaborativo, tem gestão de tempo, tem manejo de projetos. Então, eu acho que, no final das contas, o que a gente está falando aqui é muito importante e muito presente, porque é uma revolução que pegou todo mundo, né, para fazer coisas que a gente não fazia, mas não é a única coisa. Eu acho que a riqueza e talvez o destaque do advogado da próxima geração, que está entrando agora no mercado de trabalho, é pegar esse conhecimento jurídico sólido, entender que esse conhecimento jurídico sólido é o diferencial. Porque muita gente vai acreditar que ele não é preciso mais, tá certo? Quem acreditar que ele não é mais preciso, em algum momento vai ficar. Mas além disso, essa habilidade que a gente está discutindo em tecnologia e dados e as outras habilidades auxiliares, que eu acho que isso aqui forma um profissional mais rico, menos sujeito a ser substituído por um modelo muito sofisticado de IA. Manda, Gilberto. Diante disso que você acabou de falar, no evento aí, ou seja, a oralidade ela tem que ser presente também, né? Ou seja, o advogado tem que ler o que ele produziu para poder defender na oralidade. Precisa. Eu não consigo ver essa automação de defesa, né, completa, ainda não. Eu não sei se necessariamente é oralidade, né, porque a gente precisa, na verdade, é pensamento crítico. Eu acho que assim, reflexão crítica sobre aquilo que você produz, seja uma sustentação oral, gravada ou por avatar, né? Seja uma voz sintética, seja um texto. Eu acho que no final das contas a capacidade é de pensamento crítico. A oralidade, ela sempre foi importante na advocacia, mas ela nunca foi essencial. A gente tem grandes profissionais da área jurídica que não têm muita desenvoltura na apresentação oral, e acho que isso é normal, né? Dá para treinar, a grande maioria. Dá para treinar, você melhora essa oralidade, mas para um grupo grande de advogados, muito bem sucedidos no Brasil e no mundo inteiro, a oralidade sempre foi ou um problema, né? Ou uma restrição pessoal, ou uma limitação, e eles suprem isso de outro jeito. Eu acho que a oralidade consegue ser um elemento assim importante agora, mas mais do que por trás da oralidade, eu acho que está essa capacidade de reflexão crítica sobre aquilo que você produz. Essa não dá para, seja falando, escrevendo, né? Essa necessidade de critério crítico, né? De reflexão crítica, ela é muito importante. Pessoal, então acho que a gente pode encerrar. Chegamos, né? Bom, espero que tenha sido útil aí para vocês. Brigadíssimo, Carlos, obrigado a vocês que estão aqui também. Gente, espero que você sirva aí como material de referência para o pessoal de discussão. E mais uma vez lhe agradeço, Carlos. Muito obrigado. Eu que agradeço a presença tão ilustre aqui do amigo e sobretudo do especialista nessa área tão legal que é a área
né? A tecnologia e direito sempre foi nossa paixão, né? Lá atrás com o Silveira, depois com você, e sempre foi a nossa paixão. Estamos contando uma história muito bonita. Mas eu trouxe, só para marcar esse momento, eu trouxe uma lembrancinha. Opa! Mas é uma paixão que é minha e é dele também. Não, ele já confiou o que é, né? Tchau. Não, inclusive essa questão da loja do lá foi o que estruturou, né? Foi quem deu a. Olha aqui, ó. Muito bem. Aguerrido e lutador. Essa loja. Bastante. Essa loja aí não existia, inclusive, essa Cláudia de Matos, né, Cláudia? Foi. Realmente eu nunca tinha entrado lá. Assim, tinha entrado para comprar ingresso, mas para comprar nada não. Mas achei muito legal. Isso foi do Dr. Cláudio. Um dos filhos. Obrigadíssimo, cara. Obrigado. Então, pessoal, Obrigado. Vamos tirar uma foto, né?